E aí? O tema abordado hoje, na verdade, vai ser mais um aviso. Será o manginismo cultural. Manginismo não é uma palavra muito usada, então eu vou explicar em primeiro lugar o que é um mangina. Sabe aqueles caras que, sei lá, comem a calça da tia por mulher? O cara que vende o sapato dele e anda descalço por buceta? É exatamente esse tipo de cara que é um mangina. E o que eu quero dizer com manginismo cultural? É exatamente a transformação dos homens nesse tipo de pessoa, nesse tipo de cara. Em primeiro lugar, se faz conveniente algumas explicações. Bom, a primeira coisa que é necessária é saber quais as origens biológicas ou evolucionárias ou, sei lá, mentais das diferenças entre os sexos, porque isso pode esclarecer muita coisa. O homem, quando, sei lá, 50 mil anos atrás, na época que eles caçavam e mulheres ficavam em casa, sei lá, lavando roupa, ou não sei se existia roupa nessa época, mas tanto faz, vocês entenderam, cuidando das crianças, tratando alimentos, e elas ficavam em casa e a principal função delas era cuidar das crianças para o preservamento da espécie. E o que se desenvolve nisso? É óbvio, se ela é obrigada a lidar com crianças, ela é obrigada a entender as necessidades de uma criança através de linguagem corporal, de outros tipos de gestos que a criança faz, ou então através da linguagem, uma linguagem muito rudimentar, porque é uma criança. E o homem, ele vai naturalmente, vai se acostumar mais com a natureza. Ele vai caçar, ou seja, ele vai precisar se acostumar mais com as lógicas da lei da natureza, como um animal vai reagir, como eu posso usar isso para causar certa coisa em tal lugar, para que tal animal caia na minha armadilha. Aí você vê a diferença clara entre os dois sexos. Biologicamente, um evoluiu para sentimentalmente entender as necessidades das pessoas e o outro evoluiu para logicamente suprir a necessidade do bando dele e dele mesmo. Ou seja, o homem ele vai predominantemente ter uma inteligência lógica, uma inteligência que lida com a natureza. E a mulher, predominantemente, vai ter uma inteligência sentimental. Não estou dizendo que um homem não tem inteligência sentimental e muito menos que uma mulher não tem inteligência lógica. Estou dizendo que é uma inteligência predominante. Ou seja, na maioria das vezes um homem vai ter mais inteligência lógica, vai ser mais focado na lógica do que uma mulher vai ser focada na lógica. E na maioria das vezes uma mulher vai ser mais focada nos sentimentos do que o homem vai ser focado nos sentimentos. O que decorre disso, dessa teoria psicológica? Por mulheres terem mais inteligência sentimental, ou seja, elas saberem melhor lidar com pessoas, obviamente elas vão, entre aspas, controlar homens melhor. Ou seja, elas vão saber o que eles querem e vão conseguir selecionar eles melhor, vão conseguir alimentar eles melhor, satisfazer as necessidades que eles querem melhor e assim por diante. O homem, em contraponto, ele vai ter uma tendência natural a ser um homem que tem mais bens materiais, por assim dizer. Não é bens materiais no sentido econômico. É, no sentido econômico. Só que, tipo, por exemplo, um homem que caça muito, naturalmente vai ser um homem melhor para uma prole. Ou seja, o homem hoje em dia que caça muito é o empreendedor, é o rico, é o bem-sucedido. E você vê isso em exemplos muito claros, que as mulheres tendem a gostarem mais de homens bem-sucedidos do que de gostarem daquele fudido que fica o dia inteiro deitado na rua, embaixo de um cobertor. É a realidade. Desculpe-me ser franco. Fora esse processo de seleção que houve, tem uma segunda coisa.
O fato de que homens não sabem direito lidar com os sentimentos faz com que eles não entendam as mulheres, eles não consigam maquinar um argumento sentimental delas, eles não consigam, na maioria das vezes, entender as críticas delas, ou então por que elas estão com ciúmes, ou então por que elas estão nervosas e assim por diante. O homem que naturalmente souber mais interpretar esses sinais, que ele vai ter uma inteligência sentimental maior, ele vai conseguir lidar melhor com essas mulheres. Mas eu tô falando lidar de modo teórico, tá? Não é do modo dia a dia, ou então do modo, sei lá, conviver ou conseguir conquistar mulheres. Agora, uma segunda questão. Os homens tratam as mulheres graças ao fato de que eles precisam de energia, ou seja, eles precisam de alimentos e coisas do tipo. É porque eles precisam de energia porque eles gastam mais energia. Como eles gastam? Eles gastam adquirindo mais alimentos. E a segunda forma que eles gastam isso é através do preservamento da espécie, o famoso sexo. Não sei porque eu usei o termo famoso, não fez sentido. A questão é, um homem que hoje em dia se vê com o problema de ser maltratado ou, sei lá, rejeitado, pisado e assim por diante, ele não entende de maneira geral por que isso acontece. E aqui vem a segunda parte da explicação. Como existem vários homens que procuram as mulheres de modo desesperado, e por que isso acontece? Porque eles precisam perpetuar a espécie. E como eles podem transar e fazer várias mulheres engravidarem, então eles têm uma tendência natural a procurarem várias mulheres. E como a mulher só pode ter um filho por vez, ela vai ter uma tendência natural a ser super seletiva quanto ao homem que vai entrar nela, no sentido sexual. Ou seja, o que você tem aí é um desequilíbrio. Muitos homens procurando muitas mulheres e muitas mulheres sendo muito seletivas com o homem. O que acontece em seguida é o seguinte. É explicada pela lei da utilidade marginal, vou explicar agora, que quando você possui um bem econômico, por exemplo, vamos supor que você tem um copo de água, ele vai servir às suas necessidades mais imediatas. Ou seja, se você estiver num deserto, passando muita sede, quase morrendo de sede, ele vai servir à necessidade de matar a sua sede. O segundo copo de água, que é o segundo bem econômico, ele vai servir às suas necessidades imediatas, já desconsiderando as outras às quais ele já serviu. E assim por diante. Um homem é a mesma coisa. Quanto mais homens procuram as mulheres, mais elas vão destratar eles e serem mais seletivas, porque elas sabem que existem mais opções e elas podem alocar de uma forma mais óptima para satisfazer sua necessidade. A necessidade, no caso, é uma necessidade única, mas como você tem cada vez mais coisas que podem satisfazer essa necessidade, então você vai ser mais seletivo quanto à coisa, ou seja, como tem um grande número, você vai procurar qualidade. E eu não vou entrar no termo sobre quais critérios elas usam para qualidade, porque é uma coisa muito complexa. É muito mais do que psicologia e economia. Tem algumas coisas biológicas no meio também, e não se resume só ao evolucionismo que eu acabei de explicar. E agora, como evitar que isso aconteça? Bom, é só você não tratar as mulheres conforme foi dito ao longo do vídeo, tratar elas como se elas fossem umas quaisquer. Ou seja, você trata elas como se elas fossem, mesmo que você
goste. Você trata ela como se ela fosse uma das que eu posso pegar, ou então uma das que eu posso namorar. Assim você evita que você trate as mulheres como pelas princesas, rainhas, como coisas que são muito necessárias. Porque quanto mais necessidade você tiver mentalmente sobre aquela coisa, mais você vai procurar aquela coisa. E quanto mais você procurar aquela coisa, mais as mulheres vão ver que você está sendo muito demandada. Então elas vão ser mais seletivas. O problema é que tem muitos homens. Então o que você deve fazer é espalhar para todos os homens que você conhece para tratarem mulheres dessa forma. Mas tratar rigorosamente. Elas não podem descobrir que você está tratando elas assim porque você quer mudar a cultura. Você não quer que elas parem de te tratar como um qualquer, de te tratar como um odiável, como um odioso. Um comentário que eu esqueci de fazer. Eu não disse que é consciente. Eu nunca disse que as mulheres querem tratar os homens assim, ou que elas desejam que eles se sintam de tal forma. Agora eu deixo explícito. Mulheres tratam homens assim de forma inconsciente. É um mecanismo biológico delas. Não é, eu sou malvada, vou matar os homens, matriarcado, feminismo, destruir a civilização ocidental e comer o sapato da minha tia. Não é assim. É inconsciente. É um processo biológico. Calma, não comece a afirmar, youtuber X disse que mulheres querem que homens morram e que eles sejam odiados. Não, amigo. É isso aí. Tchau, tchau.